Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Somos acolhidos neste momento com as palavras bíblicas de Deuteronômio capítulo 30. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Que possamos viver essa promessa de Deus em nosso dia a dia, andar em seus caminhos e receber a cada novo dia as suas ricas bênçãos. Nos reunimos não em nosso nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Celeste, que a cada novo dia nos presenteias com o teu amor, confessamos diante de ti a nossa culpa por negligenciarmos o teu amor, achando-nos donos de nós mesmos, apostando na nossa própria força. Senhor, confessamos perante Ti nossas falhas, pelas vezes em que não vemos o Teu amor, nem que ajuda vem de Ti. Pedimos perdão também por todas as vezes que deixamos de lado nossas tarefas como cristãos ao Teu serviço, contribuindo assim com as injustiças. Por isso te pedimos, em nome de Jesus Cristo, perdão, Senhor, perdão. Amém. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Nessa certeza, eu anuncio a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque em nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos,
e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e sensato e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então, o rei disse à jovem: peça o que quiser, e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que eu pedirei? A mãe respondeu: a cabeça do João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando, logo o executou. Mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Como achar o agir divino num texto em que um dos seus mensageiros perde literalmente a cabeça? Será isto uma advertência para que cristãos não misturem fé e política? Não. Com certeza, nesse texto encontramos um Deus que age e podemos ver como chama pessoas para dizer: chega! A leitura nos ajuda a entender a João Batista, a Jesus e aos seguidores de Jesus quando anunciam o reino de Deus como algo oposto ao jeito dos poderes políticos da sua época ou de qualquer outra época. Mas para poder descobrir o que realmente acontece no texto do Evangelho de hoje, devemos procurar o contexto. Como esta narração foi contada e como os primeiros leitores a encaixaram na história da salvação. Sem contexto, cada história pode cair em interpretações erradas. Então, qual é o contexto do texto de hoje? Na parte anterior, Jesus é rejeitado em sua cidade e depois Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para curar os doentes, expulsar demônios e invocar o nome de Deus. Jesus adverte os discípulos para não ficarem muito tempo num só lugar e, se os rejeitarem, que não permanecessem ali, mas que sigam o seu caminho. E depois do texto de hoje, temos Jesus alimentando milhares, uma história na qual os discípulos não enxergam o reino de Deus, pois desesperam. Tarefa diante deles é grande demais e seus recursos muito escassos.
Por que esse contexto? Para podermos ver onde encontramos boas notícias. O reinado de Deus vem, apesar das rejeições, apesar dos sucessos, apesar das prisões e até mesmo das decapitações. O reino de Deus vem. Isso é de fato uma boa notícia se tivermos ouvidos para ouvir. O objetivo dessa história é menos sobre João ou sobre o que ele disse, é mais sobre o contraste entre o reinado de Herodes e o reinado de Deus. É aqui que o contexto nos ajuda. Quando os discípulos são enviados de 2 a 2, levam o reinado de Deus para as comunidades onde vão. Eles pedem às pessoas que se arrependam, isto é, que se afastem do modo egoísta de viver. Todos são incluídos, especialmente aqueles que estão nas garras do mal ou da doença. Os discípulos não pedem algo em troca. O evangelho é gratuito. O reinado de Deus não é sobre lucrar com impostos e dízimos exigidos ao povo. Trata-se de partilhar em abundância a todos que precisam. Marcos contrasta isso com o reinado de Herodes. Herodes é um soberano ainda em dívida com o César. Herodes está mais próximo do topo e está acostumado a ter o que quer com impunidade. Ele pega a esposa do irmão. Ele cobra impostos de todas as pessoas. Ele prende João Batista para calá-lo. Sua riqueza acumulada pelo abuso de sua posição é o oposto da generosidade de Deus. Qualquer coisa que ameace a maneira de reinar de Herodes deve ser interrompida. Mas não importa o que ele faça, o reino de Deus não para. Quando Herodes é manipulado para matar João, os seguidores de João continuam. Alguns deles seguindo Jesus. Detenções, ameaças e até a morte não impedem a propagação do reino de Deus. Marcos sinaliza isso no final do seu evangelho. Mesmo a crucificação de Jesus não impede que o reino de Deus seja uma alternativa aos governantes que oprimem. Somos chamados a testemunhar algo radical. O reino de Deus está chegando. Estejamos juntos ou não? Está chegando, quer proclamemos ou não? Está chegando se vivermos de acordo ou não? Mas quando oramos o Pai Nosso e dizemos as palavras: santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, não estamos pedindo a Deus que faça algo que ainda não começou. Estamos pedindo que Deus alinhe nossa vida com o seu reino. Estamos pedindo que nós sejamos mantidos o nome de Deus Santo, que o reino de Deus possa estar presente ali onde nós estivermos. O Evangelho de Marcos está cheio de exemplos onde o reino de Deus se faz realidade. E quando vemos isso, mesmo que em pequenos detalhes, na igreja ou no mundo, temos consciência de que devemos ser fiéis a Deus, mesmo com a ameaça de perder a nossa cabeça. Herodes tentou, mas não conseguiu impedir que o reino de Deus pudesse vir. Isto, de fato, é uma boa notícia para todos nós. Que venha o teu reino, bendito Deus. Amém.
Oremos. Pai Celestial, obrigado por tua santidade e justiça, especialmente porque estão presentes conosco em Jesus Cristo, que nos torna pessoas santas. Obrigado por aqueles que tu escolhes para lembrar da tua palavra. Faz, Senhor, que todas as pessoas possam ouvir e entender a profundidade do que tu desejas para nós. Obrigado pelo ofício do sagrado ministério de cuidar e supervisionar a tua igreja. Em nossa ISLB, esse serviço é feito pelos pastores e pastoras sinodais. Também abençoa a tua igreja com pastores fiéis ao teu chamado. Ajuda-nos, Senhor, a apreciar o verdadeiro amor que tu tens por nós e por todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Permite que tua igreja possa ser um lugar de acolhida, principalmente quando nos sentimos mais fracos e pecadores. Ajuda-nos a fazer a tua missão e assim crescer na fé e no amor. Oramos por todas aquelas pessoas que são vítimas de abuso ou crimes. Dá-lhes teu conforto e segurança. Oramos por aqueles que cometem crimes, para que se afastem das más ações e voltem ao caminho da justiça. Oramos por aquelas pessoas que sofrem ou estão doentes. Alivia e restaura a sua saúde. Permite que as pessoas que mais precisam possam sentir a tua presença e envia-nos como mensageiros do teu amor e do teu cuidado. Fica com aqueles que entre nós têm uma necessidade específica e também com aqueles que temos em nossos corações e que agora nomeamos em silêncio. Amado Deus, quando for a hora certa e de acordo com a tua vontade, permite que encontremos a Cristo, Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe com o desconforto, as respostas fáceis, meias verdades, relações superficiais. Assim viverás com o teu coração. Que Deus te abençoe com ira diante da injustiça, opressão e exploração do povo. Assim trabalharás pela igualdade, justiça e paz. Que Deus te abençoe com lágrimas derramadas por quem sofre dor, rejeição, fome ou guerra. Assim, estenderás a mão para confortá-los e mudar a sua dor em alegria. E que Deus te abençoe com a tolice de pensar que tu podes tornar o mundo diferente. Assim farás coisas que os outros dizem que são impossíveis. Assim te abençoe nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.